Começaremos com o livro de Gênesis, no capítulo 1. Algumas dessas passagens eu já tenho lido com os irmãos outras vezes no decurso desse estudo, mas elas são relevantes também para o tema que hoje nós estaremos considerando dentro desse tema geral, a família bendita do Senhor, o ensino bíblico sobre a família cristã. Começaremos lendo em Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ainda no livro de Gênesis, logo adiante, capítulo 2, apenas o verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em 1 Coríntios, perdoe, irmãos, eu pulei uma das passagens mais importantes para o nosso estudo de hoje, ainda no Antigo Testamento, que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios, leremos do capítulo 31, desde o verso 10 até o final do capítulo. Provérbios, capítulo 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. E como navio mercante de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Agora, irmãos, no Novo Testamento, nós leremos em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11, 2 versos apenas, o verso 7 e o verso 11.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 7 e 11. Verso 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Verso 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Efésios, capítulo 5. Versos 22 a 24 apenas e o finalzinho do verso 33. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus próprios maridos. Verso 33, não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, leremos do verso 9 até o verso 15. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. E, finalmente, irmãos, a última passagem que desejo ler encontra-se na primeira carta de Pedro, é outra passagem relevante para o nosso estudo, capítulo 3, apenas do verso 1 ao 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, a observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Meus irmãos, eu quero continuar nossos estudos sobre o tema projetado e que temos considerado nos domingos pela manhã. A família bendita do Senhor, não estudando esse assunto geral, esse tema, por uma perspectiva filosófica. Há muito a ser dito sobre isso,
por essa perspectiva, certamente, ou sociológica, ou mesmo antropológica ou psicológica, ou ainda apenas por uma perspectiva pragmática. Mas com a graça de Deus, nós estamos abordando esse assunto por uma perspectiva bíblica. Entendemos que, como Criador do universo, como Criador especificamente do homem, da mulher, e como instituidor do casamento, da família, a última palavra acerca desses assuntos encontra-se na vontade revelada de Deus nas Escrituras. E por isso temos procurado levar cativo o nosso pensamento à obediência da vontade de Deus revelada na sua palavra. Não importando aquilo que preferimos, pensamos, gostamos, não gostamos, gostaríamos que fosse assim ou não gostaríamos que fosse de determinada maneira, porque temos a convicção de que somos pecadores, somos inclinados para todo tipo de engano, de erro, e a convicção de que a palavra de Deus é infalível, inerrante, perfeita e perfeitamente habilitada para tornar todo homem e mulher perfeitos em toda boa obra, em toda relação, função em que Deus, na sua providência soberana, nos coloca. Assim sendo, irmãos, continuaremos com o nosso assunto, esse nosso tema geral da família bendita do Senhor, o ensino bíblico sobre a família cristã, continuando o tratamento do assunto que iniciamos há 2 domingos atrás, isto é, o casamento. O casamento é parte da família, né? Pois então, com a graça de Deus, continuaremos tratando da relação entre pais e filhos, filhos e pais, e assim por diante. Mas ainda nesse domingo e no próximo, pelo menos, continuaremos esse subtema, esse assunto dentro do tema geral, nosso tema geral, que é o casamento. Nos 2 domingos passados, nas 2 semanas anteriores, nós estivemos já considerando esse assunto, estudando esse assunto, e aqui tivemos a oportunidade de considerar a relevância do casamento como sendo uma instituição essencial, básica, fundamental, como fundamento, alicerce, tanto para a sociedade como para a igreja. Sobre a natureza do casamento, não se trata de uma instituição humana, não foi o homem quem em um dado momento do seu desenvolvimento, da sua história, e muito menos da sua evolução, inventou o casamento, mas trata-se de uma instituição divina. Foi Deus mesmo quem instituiu o casamento, reconhecendo que não seria bom que o homem vivesse só, criando dele mesmo uma auxiliadora idônea, e ordenando que os homens e mulheres largassem as suas famílias e se unissem a seu marido, a sua esposa, e se tornassem, então, uma só carne, uma só pessoa, uma só unidade. E vimos também, ainda com relação à natureza, que o casamento é uma aliança, é um pacto, é um compromisso, até que Deus nos tome para si, um de nós para si, marido ou esposa. Com relação à função essencial do casamento, é a de companheirismo mútuo, quando homem e mulher se complementam em todas as áreas, física, intelectual, moral, espiritual, podemos dizer também, funcional. Com relação à condição de um e outro cônjuge, marido e mulher,
não é de superioridade essencial no que diz respeito à imagem de Deus, ambos são iguais, ambos trazem a imagem de Deus quanto ao seu ser, a imagem moral de Deus e a imagem funcional. A ambos cabe dominar sobre a criatura. Ao homem e à mulher foi conferido o mandato cultural da humanidade e, portanto, nesse aspecto essencial, ou da imagem de Deus no ser humano, não há superioridade nem do homem sobre a mulher, nem da mulher sobre o homem. Veremos que hoje, que funcionalmente, dentro da família, sim, existem papéis próprios designados por Deus para o homem e para a mulher. Mas no que diz respeito a essa condição essencial, como seres humanos, ambos partilham da imagem de Deus e, portanto, há essa equivalência. Quanto ao resultado do casamento, essa unidade que eu já ressaltei, que torna, na realidade, marido e mulher um só ser, uma pessoa, em todos os aspectos e áreas que eu já me referi, O propósito do casamento é o domínio sobre a criação, o exercício, desempenho do mandato cultural da humanidade para a honra e para a glória de Deus. Cabe ao homem e mulher glorificar a Deus nessa relação de marido e mulher, exercendo o mandato cultural da humanidade, que inclui a preparação dos filhos, a qualificação dos filhos, para servirem à sociedade e servirem ao Senhor, utilizando-se da criação, dominando sobre a criação, cuidando da criação, para proveito próprio e para a honra e glória de Deus. E com relação à legislação ou ao manual do casamento, as Escrituras, cabe a Deus legislar, e Ele de fato legislou acerca de todos esses aspectos e outros que estaremos considerando hoje, no próximo domingo, relacionados ao casamento, e ainda nos domingos seguintes. E essa legislação do casamento encontra-se na vontade revelada de Deus na sua palavra, isto é, nas Escrituras. A conclusão a que nós chegamos, depois desses 2 domingos de estudo sobre o casamento de modo geral, foi a que eu transcrevi aqui, que consideramos e com o que nós concluímos o nosso estudo no domingo passado. O casamento é uma aliança de companheirismo entre iguais, com papéis próprios, que resulta em unidade, com o propósito de exercer domínio sobre a criação para a glória de Deus, através da obediência à sua, isto é, de Deus, vontade revelada. Mas, irmãos, evidentemente, se eu concluísse essa exposição, esse estudo sobre o casamento aqui, estaria deixando de fora um outro aspecto absolutamente importante e acerca do qual encontramos talvez o maior volume de revelação bíblica, o maior volume de revelação nas Escrituras. Eu me refiro exatamente ao que está no nosso título, aí inicial na tela, ao papel da esposa no casamento. Aí eu vou pular o papel do homem no casamento e vou passar adiante, né? Para a gente não... Não, na realidade não, eu vou ter que abordar também o papel dos maridos no casamento. Se passa na cabeça de alguém por que eu começo pelo papel da mulher, da esposa, simplesmente porque quando a Bíblia trata dessa questão, geralmente começa tratando do papel da esposa. As 2 passagens clássicas que tratam desse tema específico, lemos há pouco, tanto em Efésios como na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, eles primeiro tratam do papel da mulher e depois então tratam do papel do esposo. A gente sempre deixa para o final aquilo que a gente quer colocar mais ênfase e maior pressão, né? Então, nós vamos primeiro considerar o papel da mulher, não porque eu queira enfatizar mais o papel da mulher nesse sentido,
mas simplesmente para seguir a ordem bíblica. E acerca desse assunto, o papel da esposa, se Deus permitir, eu espero poder ver hoje, senão continuarei domingo que vem, consideraremos o papel propriamente dito, o modelo e a atitude das esposas no cumprimento desse papel, a maneira envolvida também no bom cumprimento desse papel bíblico dentro do casamento, seus propósitos no exercício desse papel, suas funções e tarefas específicas relacionadas ao seu papel do casamento e, finalmente, as recompensas ou os resultados do bom exercício, desempenho dos papel que lhe foi confiado por Deus nessa relação de casamento de marido e de mulher. Vamos começar, portanto, meus irmãos, refletindo acerca do papel mesmo próprio da mulher no casamento. E como sempre tenho feito, procurando ser prático nesses estudos, temos realizado, procurando apresentar conselhos práticos que reflitam o ensino bíblico. E o primeiro conselho, portanto, relacionado ao papel da mulher é esse: procure ser para o seu esposo uma auxiliadora idônea. A ênfase aqui seria em auxiliadora. Eu já enfatizei idônea quando nós tratamos desses outros aspectos na semana passada, quando acabei de me referir a essa condição de equivalência. A mulher foi criada à altura compatível com o homem. Minha ênfase agora, nesse versículo 2:18 do capítulo de Gênesis, é exatamente no fato de que o papel da mulher no casamento é ser uma auxiliadora. Então, procure, com a graça de Deus, sem que isso elimine a sua, e eu me refiro particularmente hoje às esposas cristãs, crentes, procure ser para o seu esposo uma auxiliadora idônea. Observe que é absolutamente necessário em qualquer sociedade, mesmo humana, que os papéis de cada membro dessa sociedade estejam claramente definidos. Se isso não ocorre em qualquer sociedade, o resultado é anarquia, o resultado é caos, o resultado é confusão, nunca tranquilidade, nunca paz, nunca sossego. Nós sabemos que a pior forma de governo é um governo anárquico. Quando cada um faz o que lhe parece bem aos seus próprios olhos, o resultado é trágico, como aprendemos no livro de Juízes. Os irmãos podem imaginar uma escola sem papéis definidos? Cada um exerce o papel que escolhe, o aluno... Hoje não, professor, sei lá, quem vai ensinar sou eu. Amanhã hoje quem vai exercer a disciplina sou eu, Maria, para o banquinho, as diretoras, as coordenadoras, Josi, para o banquinho. Quer dizer, não dá, né, irmãos? Claro que cada um tem seus papéis definidos. Iríamos dizer que, porventura, os professores ou os coordenadores, ou os orientadores de uma escola são superiores, e isso, de alguma maneira, diminui os alunos, porque o papel deles é de submissão na escola? Obviamente que não. Isso não faz os alunos menores, isso não diminui nem deprecia os alunos estarem sob a autoridade e terem um determinado papel na escola. Os irmãos envolvidos, uso essa ilustração porque sei que muitos da nossa congregação estão envolvidos com a educação e com o ensino, com atividades escolares. Mas podemos refletir acerca de qualquer outra associação, seja mesmo uma associação recreativa, uma sociedade comercial, ou a nível de igreja, ou mesmo em nível de governo. Evidentemente que sempre que há uma sociedade, sempre que há mais de uma pessoa envolvida, necessariamente é preciso que
os papéis estejam bem definidos e estabelecidos, e isso concorre não para o mal, não para para a confusão, ou para que a associação ou a instituição não caminhe bem, mas exatamente o contrário, para que possa fluir, andar bem, cada um desempenhando o seu papel. Quando todos são responsáveis, ninguém é responsável, né? Quando não há papéis definidos e responsabilidades definidas, então não há avanço, não há progresso, não há paz, há sim caos e confusão. Segundo a Bíblia nos ensina, e estaremos considerando isso, se Deus permitir, domingo que vem, se tivermos tempo para concluir hoje o nosso tema em particular, ou então no outro domingo, estaremos verificando que os maridos, biblicamente falando, são os líderes da família. Eles são os líderes nesse papel. Não precisa nem ter filhos. Marido e mulher, tem mais de um, são dois, aí está uma instituição biblicamente estabelecida, divinamente estabelecida, e então necessariamente os papéis precisam ser estabelecidos, sem que isso diminua nenhum dos membros dessa sociedade divinamente estabelecida. Aos maridos cabe a liderança, o governo, a direção, e às esposas compete exatamente auxiliar os seus maridos no desempenho das suas funções, com o propósito de alcançar os objetivos do casamento, que, como vimos há pouco, inclui o mandato cultural da humanidade, o domínio sobre a criação para a honra e para a glória de Deus. As esposas, que é o nosso tema, biblicamente não há o que duvidar disso, é o papel, pelo menos se levarmos a Bíblia a sério, é de serem auxiliadoras nessa relação, nessa instituição divina, nessa sociedade divina. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, funcionalmente, a esposa foi criada nessa função, a mulher foi criada para o exercício dessa função no casamento, como esposa, para auxiliar o marido, para ajudar o marido. O esposo, como os coordenadores, os funcionários da escola, cooperam e auxiliam e participam para auxiliar a direção da escola, e os professores para auxiliar a direção da escola nessa responsabilidade, nessa liderança principal na condução dessa instituição. Como os membros da igreja participam na cooperação e no auxílio aos líderes da igreja para o desempenho da função e do papel da igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Como os cidadãos e os funcionários públicos, diretores, cooperam para que a direção de um país, o governo de um país, avance e alcance os seus propósitos e objetivos principais, que é principalmente a manutenção da ordem, punindo os culpados e recompensando os benfeitores, segundo a palavra de Deus. Uma constatação prática, meus irmãos, proveniente da minha experiência pastoral no ministério, e creio que os demais pastores da igreja, presbíteros, concordarão, é que uma das principais causas de problemas no casamento reside exatamente nessa troca ou no desvio desses papéis por um dos cônjuges ou pelos dois cônjuges. Muitas vezes, quando nós somos chamados a ajudar, a aconselhar casais, até na igreja, claro, que é o nosso ambiente essencial, principal, que experimentam dificuldades e problemas no casamento, com os filhos, etc., nós chegamos à conclusão
que por trás desses problemas, na maioria das vezes, encontra-se exatamente um certo desvio, em maior ou menor proporção, no desempenho dos papéis atribuídos, seja ao homem, seja à mulher. Ou o marido não governa como deveria governar, ele não é um líder com amor, não lidera com amor a família, cumprindo as responsabilidades e as tarefas e as funções que o seu papel requer. Ou então as esposas não se satisfazem e reconhecem e se limitam ao seu papel de auxiliadoras, exercendo as tarefas, as funções que o seu papel requer. Com muita frequência, ou os maridos extrapolam o limite do seu papel, ou ficam aquém do seu papel, e também as esposas vão além do seu papel e procuram reverter esses papéis, ou então ficam até aquém, pode acontecer também, porque não devemos ter uma visão equivocada acerca do papel da esposa no casamento, não apenas no que diz respeito a ela extrapolar e querer assumir a função de líder. Isso é trágico para o casamento, inevitavelmente traz consequências ruins para toda a família, para a sociedade, para a igreja, etc. Mas também, às vezes, é uma ideia equivocada acerca do real papel das funções, das tarefas próprias da esposa, como eu quero até enfatizar nesses estudos. Não sei se conseguirei chegar até esse ponto hoje. Quero convidar as irmãs a considerar, não apenas nas desvantagens, nas dificuldades do seu papel dentro dessa relação, mas convidá-las a considerar também nas vantagens que o seu papel, do seu papel no exercício dessas funções. Tá? Normalmente todos nós somos levados a imaginar que a nossa atividade, a nossa função, ela é pior do que as outras. Então não é difícil uma esposa envolvida nas tarefas relacionadas ao seu papel, à sua função, como eu verei daqui a pouco, que envolve principalmente a administração do lar, se queixarem, porque afinal de contas é cansativo, é repetitivo, todo dia a mesma louça, todo dia tem a mesma limpeza, suja tudo de novo, tem que limpar de novo, e cuidar dos filhos, todo dia os deveres de casa para fazer, todas aquelas coisas todas. E aí então as esposas imaginam que o papel dos seus maridos é muito mais fácil, todo dia ele sai de casa, né, vai, volta, e imagina que os maridos também não têm todo dia os papéis, todo dia um chefe sobre ele para atazanar a vida dele muitas vezes, todo dia confusões, preocupações, aula para dar, aluno teimoso para ensinar, todo dia, provas para corrigir, todo dia, e imagina seu papel necessariamente mais monótono, mais cansativo, mais difícil do que o papel mais próprio, mais do seu esposo, ou das outras pessoas, ou do seu marido. Pois nós vamos ver aqui esse modelo de tarefa da mulher virtuosa em Provérbios. É fabuloso, riquíssimo. Eu estava lendo um livro sobre o assunto em que o autor, bem conhecido, ele ressalta que quando chega lá em Provérbios, há uma referência a que as suas servas, não é? Também, aí as mulheres podem dizer, mas também, olha aqui, ela tinha empregada, aí é fácil, né? Tinha servas. Mas ele brincando observa, mas hoje as esposas têm muitas servas. Tem lava-louça
elétricas, né? Tem forno de micro-ondas, fogão a gás, geladeira. Já pensou todo dia cuidar do abastecimento, como acontecia, ir atrás de comida para abastecer a casa? Não era brincadeira não, hoje a gente vai uma vez, guarda na geladeira, fica bem mais prático. E todos esses equipamentos modernos que são empregados na nossa casa e que é uma vantagem, né? Não reclamam, não falam, não discutem, só quebram. E muitas vezes aí o marido é que vai ter que consertar a empregada, uma outra empregada doméstica. Eu espero que os maridos estejam envolvidos nesse tipo de coisa também. Mas, irmãos, eu chamo a atenção para esse papel essencial que Deus mesmo conferiu às esposas no casamento. Não, é o papel de ser auxiliador. Aqui está a família, aqui está o casamento. Nosso propósito é exercer domínio sobre a criação para a glória de Deus, é o cumprimento do mandato cultural da humanidade, e ao marido cabe liderar, dirigir, e as esposas têm o papel de auxiliá-lo, de sustentá-lo, de ampará-lo, de ajudá-lo no cumprimento desse papel, que só será bem cumprido, maior da família, através do desenvolvimento tanto da liderança, do trabalho, tanto da liderança como do trabalho daqueles que auxiliam. Os irmãos podem imaginar que a escola andará bem apenas com o trabalho do diretor ou dos coordenadores? Claro que não, não é? Ou que um governo andará bem apenas com o trabalho de um presidente, de um governador, de um prefeito? Claro que não. Apenas se todos participam do devido desempenho do seu papel. Muito bem, mas eu penso que não digo nenhuma novidade, eu não disse nenhuma novidade, nada que os irmãos não saibam perfeitamente que o papel da esposa, não por uma questão cultural, não é questão cultural, mas por uma questão, por mandamento divino. Nós não estamos, desde a criação, na verdade, a partir do momento em que a mulher foi criada, ela foi criada exatamente para o desempenho dessa função, desempenho desse papel. E sempre que há reversão disso, desvio disso, podem ter certeza, todos sofrem. As esposas sofrem, os maridos sofrem, os filhos sofrem, a sociedade sofre, a igreja sofre, mas parece que as pessoas não percebem, é como se tivesse um véu e não compreendem e continuam, muitas vezes com esses desvios, tentando encontrar maneiras de passar um esparadrapo e resolver, mas no desvio, ao invés de consertar, assumindo o papel de cada um, não, tenta se consertar com um remédiozinho para dor de cabeça, um paliativo, sem o arrependimento e sem consertar e andar, então, naquele papel próprio que Deus, então, determinou para as esposas. Com relação ao modelo e atitude, eu liguei porque as duas coisas são inseparáveis, estão juntas. O conselho é este: tenha como modelo para o exercício desse seu papel de auxiliadora a submissão da igreja a Cristo. Biblicamente, a igreja é o modelo para a atitude correta das esposas nessa relação de marido e de mulher. Sei que os irmãos e irmãs conhecem perfeitamente esses textos, mas eles precisam continuamente ser enfatizados. Não apenas aqueles referentes aos filhos, veremos também os referentes aos esposos, e enfatizaremos igualmente. Mas, quando nós procuramos conhecer a vontade de Deus acerca de como as esposas devem exercer esse papel de auxiliadora no casamento, as passagens bíblicas nos ensinam com clareza que elas devem ter um modelo em mente. Os maridos também devem ter um modelo, que é Cristo, no exercício do seu papel de governo e liderança, de cabeça. Mas as esposas têm o seu papel, têm esse modelo para seguir, que vai determinar a sua conduta, a sua atitude nessa relação de marido e mulher. É o modelo
que Deus nos dá em Efésios, que é o modelo da igreja. As esposas, as mulheres, sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E aí, especialmente o verso 24 de Efésios, no capítulo 5. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus próprios maridos. Aqui está um segredo da atitude das esposas no desempenho desse papel de auxiliadora. Algumas podem tentar desempenhar esse papel de auxiliadora tendo outros modelos e outras atitudes. Pode tentar desempenhar esse modelo de auxiliadora sendo briguenta, encrenqueira, cobrando e se impondo, tentando impor a sua vontade, acusando, etc. Não é esse o papel, claramente. Não podemos imaginar a igreja se relacionando com Cristo dessa maneira, não é? Mas o modelo é a igreja. A igreja deve ser submissa a Cristo, reconhecer que Ele é o líder, Ele é o cabeça, Ele quer o nosso bem, e então exercerem esse papel de auxiliadora com submissão, com admiração, com respeito, procurando fazer tudo para que os seus maridos, tratarei disso mais adiante, sejam honrados, sejam glorificados, e ela participará dessa honra também dos maridos. Não se trata apenas do apóstolo Paulo, de palavras do apóstolo Paulo aqui, mas Pedro também trata desse assunto da mesma maneira. Ele enfatiza as mesmas coisas. Mulheres, sede vós submissas, igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, a observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Verso 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando o Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, essas duas passagens bíblicas e outras deixam claro que a esposa deve exercer o seu papel de auxiliadora com essa atitude de submissão. Não como um professor numa escola que o tempo todo é encrencando, questionando a autoridade, as decisões dos seus superiores. Não como um soldado que o tempo todo questiona a autoridade do comandante, não é? E assim por diante, irmão. Mas como membros de uma igreja, que jamais que não estarão questionando e insubmissos a Cristo, que é o Senhor da igreja. Eu li também com os irmãos em 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 11 até o verso 15, porque se trata de uma passagem que esclarece as bases, a razão dessa submissão. Na verdade, eu diria que já está esclarecida, né? Pelo próprio papel. Deus criou as esposas como auxiliadora. Então, como auxiliadora, é inerente a esse papel a submissão àqueles que lideram. Mas
O apóstolo Paulo abordou essa questão, não só no âmbito da família, mas no âmbito da igreja, quando escreveu a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do verso 9, dizendo: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, e não com cabeleiras frisadas, e com ouro ou pérola, vou comentar isso a seguir, porém com boas obras, como é próprias as mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. As razões, aqui e ali, eu me pergunto, tratando desse assunto, especialmente de ordenação de mulheres na igreja, para esses ministérios que envolvem autoridade, ofícios que envolvem autoridade na igreja, por que não? Por que não? Se a mulher é igual, tem dons e talentos, por que as mulheres não podem exercer? A Bíblia não diz que são iguais, homem e mulher? Sim, essencialmente são iguais em Cristo, mas não funcionalmente. Funcionalmente, Deus estabelece papéis na família, como mencionei, na igreja ou em qualquer outra instituição que Ele organizou, que Ele instituiu. E geralmente se tenta se desvencilhar desse conceito bíblico de submissão das esposas aos seus maridos, ou mesmo na igreja, no exercício da autoridade na igreja, sugerindo que se trata de uma questão contextual. Não, era o contexto de uma época, de uma sociedade patriarcal, ou quem sabe até uma ênfase equivocada de um solteirão inveterado, que era o apóstolo Paulo. Mas, não, Paulo não apela para a questão cultural, ele explica que isso tem a ver com a criação e a queda. Tem a ver com a criação, o homem foi criado primeiro, já sabemos o que é que Paulo quer dizer, e a mulher foi criada para ser auxiliadora, e tem a ver até com a queda. A mulher foi iludida primeiro, se transformando em instrumento do diabo para conduzir o seu marido Adão, à queda. De forma inspirada, o apóstolo Paulo declara que a submissão da esposa ao marido está relacionada, portanto, especialmente à criação, e a queda ainda agravou toda essa questão para ela, e agravou também para o seu marido, para o homem, que agora exercerá sua liderança de maneira muito mais difícil. Com o suor do seu rosto, ele terá que conseguir o seu pão. Mas lembro às esposas que todas as esposas, todas as pessoas, com exceção de ditadores, são submissas a alguém. Ninguém deixa de ser submisso a alguém. Todos são submissos a alguém. Se você pensa que a sua posição, a sua atitude não é justa, porque envolve a submissão ao seu esposo, tenha em consideração que provavelmente o seu esposo, tem muito mais gente sobre ele. Se ele vai trabalhar em qualquer atividade, geralmente tem chefe imediato, tem o outro diretor lá, o presidente da empresa, etc. Ele sempre tem pessoas sobre ele será submisso também em vários outros papéis, em qualquer condição. Mesmo na igreja, nós somos submissos. Com relação ao ofício, nós pastores na igreja estamos em liderança e os membros devem submissão à liderança da igreja, desde que ela permaneça fiel à palavra de Deus. Mas nós também estamos submissos ao nosso presbitério, ao sínodo, ao Supremo Concílio, a Cristo em última instância, ou em qualquer outra atividade ou função, ou até um presidente da República, ele não está livre ali para fazer o que quer, ele depende do Congresso,
depende do judiciário, a não ser que ele seja ditador, né? E aí então impõe a sua vontade de qualquer maneira, de qualquer jeito. Se não for assim, ele será sempre submisso. Então, quando você se sentir, conselho às irmãs, se sentir injustiçada e que não é justo estar nesse papel de submissão, pense que não é só você que é submissa, todo mundo é submisso. Então, mais injusto ainda seria os filhos, não é? Que são submissos a você também, e ao esposo. Mas não há injustiça nisso. É nada mais adequado e nada mais legítimo que a esposa, as mães exerçam autoridade sobre seus filhos. E seus filhos sejam submissos às suas mães. E nem por isso há injustiça alguma. Depois eu vou me dirigir aos filhos, viu? Mas por enquanto apenas as esposas. Procure ver o lado bom. Outra nota que eu, refletindo sobre o assunto, coloquei. Procure ver o lado bom desse papel da esposa, isto é, as responsabilidades das decisões cabe ao marido, a responsabilidade das decisões cabe ao esposo, cabe ao marido. Se der errado, não precisa dizer, eu disse, não precisa jogar na cara, mas a responsabilidade maior é dele, é nossa. E muitas vezes nós damos com a cara na porta e erramos. Obviamente, nem pensar, irmãos, que isso signifique que as esposas não possam argumentar, não possam explicar, não podem dizer, mas olha, isso vai acontecer assim, isso pode dar errado, por causa disso, disso e disso. Claro que pode. Não exagerar, senão fica uma goteira insuportável, né? Mas, no final das contas, se um acha que tem que ser isso, outro acha que tem isso, e só tem dois, alguém vai ter que decidir. Não dá para votar, porque vai dar empate. Alguém tem que tomar a decisão. E nesses termos, Deus já determinou que aos maridos compete essa decisão e, portanto, porque a eles cabe a liderança, cabe a responsabilidade, a decisão e cabe a responsabilidade também pelas decisões da família com vistas ao domínio sobre a criação para a honra e para a glória de Deus. Então, reflita nisso. Tem desvantagens, mas tem vantagens também. Tem a vantagem de você poder descansar nisso. Compare com empresas, não é? Você já pensou a responsabilidade de um funcionário e a responsabilidade de um diretor, de alguém que está exercendo função de chefia? Cumpriu o horário, o funcionário pega as coisas, coloca, ou até 10 minutos antes, né, coloca no bolso, tchau, até logo, vai para casa, vai cuidar dos filhos e tudo, ou vai passear, ou vai para outra coisa. Tudo bem, ele não tem a responsabilidade maior. Ele é submisso, mas não tem essa responsabilidade. Agora, o chefe que ficou lá, ele pode sair 9 horas da noite, porque ele é responsável. Não importa cumprir o horário e vai embora. Não, ele tem responsabilidade para fazer. Pense na escola. O professor pode pensar, poxa, mas eu tenho sobre mim um coordenador, um diretor. Sim, mas você termina a sua aula e vai, tem apenas aquelas funções lá relacionadas à aula. Mas a responsabilidade maior cabe sobre aqueles que têm maior autoridade. Então, quanto mais autoridade, mais responsabilidade. E pense nisso e reflita nisso, antes de se queixar demais com relação às dificuldades próprias do seu papel. E ainda como encorajamento, com relação a essa questão de modelo e atitude, encare a sua submissão ao esposo como parte da sua submissão a Cristo. Lloyd Jones, num dos seus livros, ele aborda essa questão e ele interpreta esse versículo 24 de Efésios, no capítulo 5, dizendo: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos, dizendo que essa comparação, essa símile, ela não significa que a esposa está submissa ao seu marido da mesma maneira em tudo aquilo que está submissa a Cristo. Claro que não, Cristo tem autoridade suprema. Os maridos não têm autoridade suprema. Mas aqui envolve a questão de encarar a submissão como parte da nossa submissão a Cristo.
porque somos submissos a Cristo, e Cristo nos ensina quais são as nossas competências e nossas atividades, nossas funções, o que Ele requer de nós, então nós somos submissos como se estivéssemos sendo submissos a Cristo. As esposas são submissas aos seus maridos, não por serem submissas a um marido enjoado, chato, isso, aquilo outro, como parte muitas vezes pior dessas duas metades, mas porque ela é submissa a Cristo. E quando submissos a Cristo, podemos, como Paulo, cantar numa prisão, em situações adversas, situação difícil, injusta, ainda assim podemos cantar na prisão, sabendo que ele estava naquela condição, em fidelidade e em obediência à vontade de Deus, e, portanto, aquilo era parte da sua submissão a Cristo. Isso, acredito, nos auxilia muito a passar pelas dificuldades, injustiças, provações, privações pelas quais nós passamos nessa vida quando determinamos obedecer à vontade de Deus revelada na sua palavra, a sofrer por amor a Cristo. Com relação à maneira, eu já concluí que necessariamente eu vou ter que não concluir meu estudo hoje, né? Já cheguei a essa conclusão, porque os dois aspectos que eu quero me deter mais são aqueles que eu ainda nem cheguei, dizem respeito especialmente aos propósitos, às tarefas e às recompensas, mas com relação à maneira, quero sugerir que as passagens bíblicas relacionadas a esse assunto nos levam a pensar que a chegar nesse conselho, exerça o seu papel procurando desenvolver principalmente o seu caráter cristão. O que é o que eu quero dizer com isso? Eu me refiro exatamente a essas passagens que nós estivemos já considerando aqui. Por exemplo, quando Timóteo trata desse assunto, ele diz: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, ou pérolas ou vestido dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Quando Pedro trata desse assunto, ele enfatiza as mesmas coisas, irmãos, dizendo no capítulo 3, mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que alguns deles, sejam ganhos, sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno das esposas, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Essas passagens, irmãos, 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 2, 9 e 10, e ainda Provérbios, que nós, se Deus permitir, nos concentraremos no estudo na semana que vem, Provérbios 31, deixam claro que a principal preocupação das esposas no exercício do papel submisso de auxiliadora não deve se concentrar no atavio exterior, mas no atavio interior. Ou seja, não deve se preocupar, não deve se concentrar tanto na aparência externa, mas mais na aparência interna. Já considerei essa questão com os irmãos, quando tratamos de namoro, noivado, mas aqui também se aplica, e essas passagens nos levam a pensar isso. Nos conduzem nessa direção. A piedade para tudo é proveitosa, o exercício físico é proveitoso também. Não significa que o cuidado com a mente, com a aparência, com o corpo, deva ser desprezado. Sabemos que não. A graça não precisa ser necessariamente enganosa. Na Bíblia nós vemos as mulheres se ataviando para os seus esposos, para o seu esposo. Até a igreja, ela se atavia
e o seu esposo mesmo, o Cristo mesmo a atavia para Deus, mas não é nisso que as esposas devem se concentrar, em detrimento das outras qualidades. Não tem nenhum problema, deixa eu deixar isso claro, não tem nenhum problema que as esposas se preparem, se ataviem. Aquela esposa virtuosa ela andava chique, né? Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, nós vamos considerar depois, esse texto é muito precioso, eu acho que as irmãs vão gostar muito dessa passagem, quando nós considerarmos semana que vem, não percam, viu? Talvez vocês se surpreendam com algumas revelações do ensino dessa passagem, que eu gostaria de considerar hoje, para as irmãs terminarem bem comigo hoje, tá? Mas tá bom, eu vou deixar para a próxima semana. Mas aqui diz que ela se preparava de linho, se vestia de linho. Deixa eu ver se eu... Verso 2, 22, olha, ela já tinha anotado. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Quer dizer, estava bem arrumadinha mesmo, bem vestida, bem preparada, ataviada, não tem por que não, para o seu esposo. O que essas passagens que eu li, tanto em Timóteo como em Pedro, condenam, não é as esposas se prepararem, se embelezarem, mas é o exagero, é o desperdício, é a luxúria. Essas coisas não cabem para nós como crentes em Cristo. Para os homens também não, a luxúria, o exagero não cabe. Agora, a ênfase nessas passagens é no caráter. Tanto Pedro enfatiza isso, quando ele diz que ele enfatiza o honesto comportamento cheio de temor, quando ele enfatiza o homem interior, o caráter interior do coração, unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, ele menciona que esse é o atavio das mulheres piedosas. A roupagem principal das esposas piedosas consiste exatamente no desenvolvimento do caráter. Lá em Provérbios, no capítulo 31, nós vemos que o segredo da mulher virtuosa, no versículo 30, é exatamente temer ao Senhor, a piedade. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, meus irmãos, especialmente minhas irmãs, apesar de não ter nenhum problema nas irmãs se prepararem e se arrumarem, e se ataviarem, e se embelezarem, essas passagens mostram que não adiantará nada o cabelo mais bem penteado, a maquiagem mais bem feita, a roupa mais bonita e cara, se ela se manifesta, se ela não for, como o próprio texto diz aqui, submissa ao seu esposo, ao seu marido. Se ela não puder ser descrita com a característica com que Pedro descreve aqui essas esposas piedosas, como sendo caracterizadas e marcadas por pessoas com espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, e não com espírito brabo e intranquilo, que só produz confusão, só gera usurpação, desvio de papéis e resultados maléficos para a família, para os filhos, não é? Para a sociedade e para a igreja. Eu vou ser obrigado a concluir por aqui e na semana que vem, se Deus permitir, continuarei considerando os outros temas relacionados ao papel da esposa, que são exatamente os propósitos do exercício desse papel da esposa,
as tarefas e funções próprias, aqui as irmãs vão, creio que se surpreender, e as recompensas que pode aguardar e esperar, se com diligência e com fidelidade procurar levar cativo o seu pensamento à obediência de Cristo no exercício desse papel, dentro das tarefas legítimas e com o propósito correto e adequado que nós estaremos considerando, se Deus assim permitir, no domingo que vem pela manhã.